E aí, alunos, aqui é a dona de português e hoje eu vou explicar o caderno do aluno do nono ano, volume 2. Essa é a parte 2 e vai das atividades 3 a 6. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e se inscreva para mais conteúdos semelhantes. Atividade 3. A união das linguagens verbal e não verbal. Os gêneros a seguir misturam os dois principais textos de linguagens, a verbal e a não verbal. São geralmente utilizados para transmitir uma crítica ou reflexão. Tem tradição e forte presença na esfera jornalística, principalmente em meio impresso, mas também aparecem em plataformas digitais. Conheça cada um deles. Charge. Comumente retrata situações atuais, ou seja, que estejam ocorrendo no mesmo tempo e espaço. É acompanhada de sátiras e as personagens principais geralmente são figuras públicas. São muito utilizadas para fazer críticas sociais. Foram criadas no século XIX com o objetivo de expressar a indignação das pessoas. Traz um ponto de vista, é exagerada. Sua estrutura é formada por apenas um quadro. Considera contexto histórico, conhecimento de mundo e depende de acontecimentos atuais. Formando opinião 3.0. Pesquisas e estudos científicos, checagem de informações e acontecimentos, fontes confiáveis, análise de especialistas, fatos concretos. Não. Textos anônimos sem fontes ou dados, li na rede social, fofocas, informações de aplicativos de mensagens, meu amigo me falou, agora sim encontrei a verdade. 1. Analise a charge formando opinião 3.0. A. Cite dois elementos verbais e dois não verbais que fazem referência ao universo digital. Como elementos verbais, tem vários, mas para contar dois, a gente pode pensar em rede social e aplicativos de mensagens. São dois elementos verbais que fazem referência ao universo digital. E dos não verbais, a gente tem os emojis, os dois emojis representando o rosto dos bonecos. B. Explique a relação existente entre as cores e os textos. No caso, as duas cores aqui são vermelho e verde, e elas são usadas para representar a ideia de certo e errado. Então, o vermelho representaria o errado e o verde representaria o certo. E são cores bem comuns para representar esses dois conceitos, né, na nossa sociedade. É bem comum isso. E aí tem toda a ironia, né, da charge, porque o que ele coloca como errado em vermelho é o certo a se fazer, e o que ele coloca como certo em verde é o errado a se fazer. Mas enfim, resumindo, as cores representam a ideia do que é certo ou errado a se fazer nas redes sociais. Mas claro, é bom pontuar que existe uma ironia na charge. C. Qual tipo de contradição existente na charge? A contradição acontece justamente porque foi feita uma troca do certo com o errado. Então, quando ele coloca aí, né, o não como errado, né, pesquisas e estudos científicos, fontes confiáveis, quando ele coloca isso como errado e embaixo como certo, né, fofocas, o que o amigo disse, textos anônimos sem fontes, etc., ele está fazendo aí a contradição, está fazendo aí a ironia, trocando o certo pelo errado, né? Justamente é aí que reside a crítica dessa charge. D. O que significa o termo 3.0 no título e o que ele contribui para a interpretação? 3.0 aí, no caso, é uma maneira de apontar nova versão, né? Porque na linguagem aí de tecnologia, 2.0, 3.0 e assim por diante, por convenção, é uma maneira de informar se uma versão é a mais antiga ou é a mais nova. Então, quando ele coloca formando opinião 3.0, significa que essa é a mais nova forma de você formar a sua opinião atualmente. E. Explique qual a crítica presente na charge. A crítica aqui está em como as pessoas têm formado a sua opinião atualmente em tempos de redes sociais. Então, ele está criticando o fato de que as pessoas têm rejeitado pesquisas, estudos científicos, dados concretos, fontes confiáveis, especialistas, o que os especialistas falam, criticando o fato de que as pessoas não checam informações
e que elas não fazem nada disso, que seria o correto a fazer para realmente formar uma opinião embasada, e ao invés de tudo isso, elas preferem acreditar em qualquer coisa que elas leiam na rede social, em qualquer texto, mesmo que ele seja anônimo, mesmo que ele não tenha fonte, não tenha dados, em fofocas, em correntes, né, no que o amigo disse, enfim, essa é a crítica. F. Quem é o público-alvo da charge e onde ela poderia ser publicada? O público-alvo da charge são os usuários de redes sociais. Ela poderia ser publicada, por exemplo, em jornais? Poderia, mas elas teriam um alcance um pouco maior, talvez, se ela fosse publicada em redes sociais, por conta dela tratar das redes sociais, né, de ser parte do tema, e por conta de ter um número maior ali de usuários. Mas enfim, poderia ser publicado em jornais, também em redes sociais. G. Esta charge poderia ser publicada em um jornal da década de 60? Explique. Essa charge não poderia ser publicada em um jornal da década de 60. Por quê? O que acontece é o seguinte, a charge, pessoal, ela é uma crítica aí que associa imagens, desenhos, né, ilustrações, recursos não verbais e recursos verbais, que seriam as palavras, as frases, de uma maneira muito datada, muito específica. Então, assim, uma charge de hoje, daqui um ano, ela pode não fazer muito sentido, dependendo de qual é o contexto. Ou daqui 10 anos ela pode já não fazer sentido. Então, assim, ela precisa ser olhada conforme o momento atual que se vive, conforme o contexto, conforme o lugar. A interpretação dela depende do nosso conhecimento de mundo e dos acontecimentos atuais nos quais ela está envolvida. Na década de 60, claro, existia a fofoca, existia a notícia falsa. A notícia falsa, né, o que a gente chama hoje de fake news, ela sempre existiu, né, só que de maneiras diferentes, em formatos diferentes, se propagava também, né, se espalhava de maneiras diferentes, mas existir sempre existiu. O que acontece é que hoje as fake news, elas se propagam com uma agilidade muito maior por conta das redes sociais e elas têm um impacto muito maior porque elas acabam sendo utilizadas como uma arma política. Então, na década de 60, por conta deles não terem esse contexto de tecnologia que nós vivemos hoje, das redes sociais e dessa tecnologia específica de hoje, do impacto das fake news que as fake news têm hoje, então ela não poderia ser compreendida naquela época. H. Escreva o par contrário de acordo com o que você observou. Então, aqui a proposta era pegar tudo isso que estava em verde e colocar qual é o oposto de cada um deles no que estava em vermelho. Então, aqui estão esses opostos. Cartoon. São textos humorísticos caracterizados por histórias breves a respeito do comportamento humano. Os cartoons são atemporais e abordam os costumes de uma forma mais cômica. Limitam-se apenas a ilustrar situações e não exatamente criticá-las com referências explícitas, como nas charges. Geralmente não possuem ligação com o contexto histórico e, apesar de ter um ponto de vista, apresenta situações genéricas e sua estrutura, assim como a charge é formada por apenas um quadro. Olá, meus jovens, estava com saudade. E aí, vô, suave? Oi, vovozinho. 2. Analise o cartoon e responda. Qual é a mensagem transmitida? A mensagem aqui desse cartoon é a respeito da evolução da tecnologia, como as tecnologias, de uma maneira geral, evoluíram. B. Quais elementos contribuem para o entendimento da mensagem? Explique. Os elementos que a gente tem aqui são o telefone antigo e depois os 2 smartphones. Isso na parte de linguagem não verbal. Se a gente for considerar a parte de linguagem verbal, tem o fato de que tem palavras como jovens e vô, vovozinho também, que contribuem para entender a mensagem. C. Através de quais elementos é possível inferir a idade de cada personagem no cartoon? A gente pode colocar através das ilustrações, como o telefone antigo e depois os telefones mais recentes, os celulares recentes, e também através das expressões jovens, vô e vovozinho.
D. Há dois elementos que não participam da situação de diálogo no cartoon. Quem são eles e qual é a sua função? Tem vários elementos aqui que não participam da situação de diálogo. Tem mais, né, do que dois. Tem a flor, tem aqui a caneta, a toalhinha, né, o paninho, a canena. Não tem mais do que dois, mas vamos escolher dois em específicos porque eles têm uma função aí. Vamos pegar a caneta e a pena. Por quê? Pena veio primeiro e caneta veio depois, né? Então aí a gente percebe que tem uma função de também mostrar a passagem de tempo. Então são dois elementos que estão aí, que não participam do diálogo, mas que também têm a função de mostrar a passagem de tempo, que são a pena e a caneta. E qual é a referência de gerações no cartoon e quais elementos foram utilizados? Explique. A gente vê a referência de gerações pelo fato de que o telefone antigo veio primeiro e depois vieram os telefones mais modernos, os celulares. Então, aí a gente vê uma referência de gerações, mas é também na parte aí quando ele fala jovens e quando os outros falam vovozinho. Então, aí a gente tem a referência mais forte aí de gerações, porque se a gente vê um chamando de jovens e os outros dois respondendo, chamando de vô, a gente vê aí que passaram as gerações, né, simbolizando a passagem de tempo, simbolizando a evolução da tecnologia. F. Cria um título coerente para o cartoon. Tem várias opções, vai depender da criatividade de vocês, mas tem que ter relação com o cartoon. A evolução da tecnologia, por exemplo, é uma opção, mas tem várias opções que vocês podem escolher. Tirinha. São semelhantes às histórias em quadrinhos, narrativa, porém mais curtas. Geralmente a sequência de quadrinhos possui personagens fixas, pode ou não tecer críticas sociais, transmitir ensinamentos e são publicadas com regularidade. São encontradas em revistas, jornais, sites, mídias sociais, entre outros. Não possui ligação com um contexto histórico e sua estrutura é formada por 3 ou mais quadros. Retratos do dia a dia. Para cima, mais ou menos, para baixo. O importante é que sempre estou bem. 1. Analise a tirinha e responda. A. As expressões para cima, mais ou menos e para baixo se referem a quê? Elas se referem ao humor do personagem, as emoções dele. B. O emoticon presente no primeiro quadro é coerente em relação ao texto? Explique. No primeiro quadrinho, a gente tem um rostinho triste, né? Um emoji triste, chorando, e está escrito para cima. Então, não é coerente, não faz sentido, porque fala que ele está para cima, mas na realidade ele está chorando. C. Qual a ironia presente no último quadro? No último quadro ele fala, o importante é que sempre estou bem. É uma ironia, porque na realidade ele não está sempre bem. Às vezes ele fala que ele está para cima, mais ou menos, para baixo, mas na realidade a expressão dele é sempre triste. D. Qual a mensagem e ou crítica transmitida pela tirinha? Aqui quando a tirinha coloca ele sempre triste, né, mas tentando dizer que ele está sempre bem, a mensagem é a de que é normal, é natural a gente ter os nossos momentos de tristeza, os momentos em que a gente não está bem e tá tudo bem não estar sempre bem. Essa é a ideia. E quais elementos da tirinha a tornam atual? Na tirinha, os desenhos em formato de palitinhos tornam ela de certa forma atual, porque é relativamente comum ver esse tipo de arte, né, em memes e tudo mais na internet, mas o que mais torna ela de fato atual são os emojis ou emoticons representando o rosto do personagem. F. Quais semelhanças existem entre a charge, o cartoon e a tirinha? Considere aspectos temáticos e as linguagens verbal e não verbal. Como semelhanças entre esses três gêneros, a gente pode apontar a presença do humor e o uso de tanto linguagem verbal, que seriam palavras, frases, quanto linguagem não verbal, que seriam os desenhos, as ilustrações. Esses são alguns aspectos que existem em comum.
Atividade 4. Construção coletiva do conhecimento. A escrita colaborativa. É um texto construído por diversas mãos. Não é o mesmo que fazer comentários, concordar ou compartilhar. Significa contribuir com uma ou muitas pessoas na construção de uma mesma obra. Na internet, colaborar significa contribuir com informação relevante. A escrita colaborativa começa com a ideia de alguém e esta ideia se amplia, evolui, se aperfeiçoa através da participação, contribuição de outras pessoas, coletivo. Diversas são as plataformas disponibilizadas na internet para escrita colaborativa. Dentre elas estão os blogs, Wix, etc. É possível também usar a escrita colaborativa de muitas formas e para muitos propósitos. Por exemplo, uma revista ou jornal digital, uma pesquisa escolar, um artigo, dentre tantas outras possibilidades. As técnicas de animação, stop motion, em tradução livre, movimento parado. É uma técnica que utiliza uma sequência de imagens, fotografias, desenhos, ilustrações, etc., diferentes de um mesmo objeto estático, inanimado, para simular o seu movimento. As imagens são chamadas de quadros e normalmente são tiradas de um mesmo ponto, com o objeto mudando levemente de lugar. 1. Para compreender as técnicas do stop motion, é necessário construir alguns conceitos. Para isso, organizem-se em 4 grupos e escolham um dos temas a seguir para pesquisar. Então, ele deu a definição de stop motion e ele quer que vocês façam uma pesquisa para conseguir compreender um pouco melhor a ideia de stop motion. Então, ele deu aqui esses 4 temas, que são a retina, persistência retiniana, ilusão de ótica ou frames por segundo, e os links já com o lugar certo para vocês pesquisarem. Então, vocês não vão ter que descobrir aonde pesquisar. Aqui já tem o link do lugar exato para fazer a pesquisa. Ou também tem aqui o QR Code para vocês lerem o QR Code e já também parar direto no site. Se vocês não tiverem esse aplicativo no celular de vocês, é só procurar na Play Store, né, leitor de QR Code, que vocês vão encontrar. E aí escolhem um desses 4 temas e faz a pesquisa já direto nesse link que ele dá. 2. Após a realização da pesquisa pelos grupos, juntem todas as informações coletadas e construam um texto de forma colaborativa. É possível realizar a tarefa utilizando a ferramenta disponível em. Caso não seja possível seu uso, escreva um texto em uma folha de papel. O importante é que ele seja construído coletivamente. Então, a ideia aqui dessa atividade 2 é que seja feito em grupo, né? Então, assim, vamos supor, você escolhe o tema 2 e o seu amigo escolhe o tema 3, e outro escolhe o tema 4 e outro escolhe o tema 1. Cada um faz a pesquisa de um tema e depois vocês juntam todas as informações e constroem juntos um texto reunindo essas informações das pesquisas que cada um fez, né? É uma atividade que não é para ser feita sozinho, mas aí depende de como o seu professor, agora nesse período de aulas online, vai fazer essa adaptação, mas a proposta é essa. Atividade 5. Divulgando conhecimento através das mídias digitais. Podcast. Conteúdo em áudio, semelhante a um programa de rádio, é direcionado e pode ser ouvido com flexibilidade pela internet, seja através do computador ou celular. Atualmente, o podcast se tornou um recurso importante para o jornalismo, com os chamados podcasts noticiosos. Vídeo minuto. Como o próprio nome afirma, é um vídeo, áudio e imagem com duração de 1 minuto. Os objetivos são dos mais diversos: criticar, informar ou gerar humor, homenagear, dentre outros. Terminado o texto colaborativo, apresentem o conteúdo através de uma das formas digitais aqui apresentadas, podcast ou vídeo minuto. Para isso, se informem mais sobre os gêneros digitais apresentados nessa atividade, acessando os links a seguir. Então, ele coloca mais links para vocês descobrirem mais, né? E, além da apresentação oral, a visual também é importante. Caso não seja possível o uso de recursos digitais, elaborem cartazes, banners ou outra forma de ilustrar o conteúdo. Sugere-se a realização de um seminário. Não se esqueçam de filmar a apresentação. Então, ele sugere que vocês peguem aquele texto que vocês elaboraram na atividade anterior, baseado na pesquisa que cada um de vocês fez, e transformem esse texto em um podcast ou em um vídeo minuto. E se não for possível, em outra forma, né? Cartaz, banner,
ou algo do tipo, ou mesmo seminário. Aí vai depender aí do critério do professor de vocês, da sugestão deles, né? Se vai adaptar ou não esse tipo de atividade. Vídeo minuto dá, inclusive, para postar no TikTok, se vocês tiverem essa rede, né? Que o próprio conceito do TikTok é baseado no conceito de vídeo minuto, então é uma sugestão. Atividade 6. Viralizando o conhecimento. Viralizar. Ato ou ação de fazer com que algo se espalhe rapidamente pela internet, ficando assim conhecido por um grande número de pessoas. Para disseminar conhecimento, seria interessante divulgar os materiais digitais produzidos pela turma nas redes sociais, aplicativos de mensagens em um blog ou vlog. Essa atitude é muito importante a fim de que a informação circule para um número maior de pessoas, permitindo assim a democratização do conhecimento. Blog. Uma plataforma de divulgação na internet de conteúdo apresentado em texto e imagem. Vlog. Uma plataforma de divulgação na internet de conteúdo exclusivamente apresentado em vídeo. Você tem um blog ou vlog? A escola ou a sua turma tem? Seria interessante a criação de um blog para publicar conteúdos escolares, por exemplo, um link que aponte um site para aprofundar determinado assunto abordado pelo professor em sala de aula, uma videoaula, textos, um livro em formato digital, dentre outras tantas possibilidades. O importante é fazer a informação circular. Seguem algumas opções de ferramentas gratuitas para a criação de blogs e vlogs na internet: Blogger, WordPress, Tumblr, YouTube, Vimeo, etc. Caso não seja possível a criação dessas plataformas, sugere-se a publicação do conteúdo produzido na atividade em rede social ou mesmo em grupos de aplicativos de mensagens. Essa atividade é procedimental também, ele dá conceito de blog e sugere que vocês criem, né, um blog ou um blog na internet para compartilhar o conteúdo que vocês têm produzido, como por exemplo da atividade anterior. E também disse que se não for possível, que pode ser publicado também em redes sociais, né, como WhatsApp, Facebook ou outros do gênero. Aí depende da orientação do professor de vocês. Com isso, nós terminamos essa parte do caderno do aluno. Muito obrigado a você que me acompanhou até aqui. Se esse vídeo te ajudou, compartilhe com os seus amigos e fica ligado que está sempre saindo conteúdo do tipo aqui no canal. É isso e até a próxima. Tchau, tchau!